3 exercícios que você deve pensar melhor em fazer se você tem lesão nos ombros. Deixa eu te explicar por que esses exercícios não são indicados e você muito provavelmente está fazendo eles na academia ou no funcional e que vai aumentar sim as chances de você ter recidiva de várias lesões de ombro. Hill-Sachs, Burnkhardt, tendinite, capsulite, qualquer tipo de lesão que você tenha no ombro, a chance é imensa com esses 3 exercícios e talvez você não está sabendo, eles são bastante comuns. Então, acompanhe o vídeo de hoje que eu vou te falar mais sobre isso. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e também sou ortomolecular. Toda semana no meu canal do YouTube eu posto um vídeo novo, um conteúdo diferente para ajudar você na sua dor, no seu exercício, nas suas limitações funcionais e para melhorar a sua qualidade de vida. Com uma visão um pouco diferente do que a maioria dos profissionais, mesmo da saúde integrativa. Eu sou sempre focado na causa primária. Então você pode às vezes tratar várias coisas na sua saúde, vários problemas, sejam eles doenças, que são muito avaliadas pelo médico tradicional, e até mesmo doenças avaliadas pelo médico da medicina integrativa, que é uma outra visão que eu sou muito adepto e gosto bastante. Mas nem sempre você está tratando a raiz do problema, o começo dele. Você está só tratando um processo X que o corpo tem. Então toda semana eu falo sobre isso no meu canal do YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, clica no botãozinho para se inscrever. Esse vídeo eu vou falar sobre 3 exercícios que você não deve fazer, que vai machucar o seu ombro e que talvez seja o causador das dores que você está sentindo no ombro nesse momento. E vou te ensinar ferramentas melhores, alternativas melhores, um caminho melhor para você achar a causa real da sua dor no ombro e resolvê-la de fato. Hoje o cenário está bem diferente, para quem me acompanha no canal sabe que eu sempre faço no meu consultório, mas a semana foi extremamente corrida e hoje é um sábado e eu tenho um compromisso imenso de fazer para vocês um conteúdo. Resolvi fazer aqui da minha academia. Eu tenho um apartamento hoje, a gente fez uma academia aqui para poder facilitar a nossa vida, né? E em breve a gente vai ter um ambiente melhor aí, um pouquinho maior para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos direto para o conteúdo. Não esquece, se você gosta desse conteúdo, já curte ele, para eu saber que esse conteúdo te ajuda. E se você ficar com dúvida, manda mensagem lá na minha caixinha do Instagram ou aqui embaixo nos comentários, que eu respondo uma vez por mês, tá bom? Eu quero que vocês pensem o seguinte, bom, o maior desafio de quem tem dor no ombro é fazer exercícios para manutenção disso. Porque assim, vocês têm vários tipos de lesões. Lesões que são traumáticas, lesões que foram por traumas, como uma luxação, ou uma pequena subluxação desse ombro, ou talvez teve algum trauma na clavícula e está projetando dor no complexo do ombro, né? Ou pessoas que tiveram lesões degenerativas, lesões por N fatores, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas degenerativas. O fato é que a estrutura, o complexo do ombro, né, as articulações que se formam aqui do ombro, da clavícula com o externo, da clavícula com o acrômio, da escápula com o tórax, né, da escápula com a glenomeral, todas essas articulações, elas precisam de uma estabilização musculoesquelética. Então não tem como você ter uma lesão no ombro e não fazer um exercício de manutenção. Sinto muito, tá? Agora, você ter dor no ombro, tirando as situações dos traumas, é outro cenário. Você pode ter uma projeção de dor no seu ombro e não ser por causa do ombro em si. Como assim, doutor? Fiquei confuso agora. Gente, você pode ter uma dor no ombro e isso é uma projeção de um problema pulmonar, ser projeção de um problema na cervical, ser projeção de um problema dentário, ser projeção de um problema respiratório, de um problema no esôfago, de um problema emocional. Só que isso fica um pouco confuso para você no primeiro momento, então eu vou deixar isso mais para o finalzinho do vídeo. Eu só quero dividir para vocês lesões mecânicas, traumáticas, né, biomecânicas, a gente envolve muito o movimento, e lesões que não são por causa do ombro e são projetadas. A gente vai deixar isso aqui mais para o finalzinho do vídeo, tá bom? Então eu aproveitei que hoje é meu treino justamente de ombro, não vou fazer ele inteiro com vocês, fiquem tranquilos, tá? Por sinal, pessoal, isso é legal comentar para vocês. Eu tive um trauma por volta de 2015 no ombro esquerdo, né? E fiz uma lesão parcial no labro. E desde então eu venho tentando também mostrar para as pessoas que dá para ter uma vida tudo normal, sem dor, sem queixa, sem limitação, sem problema nenhum no ombro. Então eu tenho toda a experiência clínica, prática, toda a especialização dentro da osteopatia, das minhas outras especializações, para tratar o ombro e vivo com isso também. Tenho que conviver com uma lesão estrutural, tá bom? Então eu selecionei 3 exercícios que eu não recomendo que vocês façam, tá? Aqui na academia eu vou usar um pezinho pequenininho que eu tenho para mostrar para vocês, aí eu vou fazer o exercício primeiro e depois justificar para vocês dentro da biomecânica, da anatomia, para que lesões que isso não é indicado.
Você já viu que o vídeo vai ser bastante prático, sem muita ladainha. Então aproveita, clica no botão de compartilhar e manda para as pessoas da sua família, tá bom? Você vai gostar do vídeo, ele vai te ajudar e você vai perceber que você erra muito, muito, muito na academia, tá bom? Vou pegar aqui um pezinho. Isso. Aqui estão os 3 quilinhos meus. E eu vou fazer o primeiro exercício, então já anota aí, esse não é indicado, e aí eu vou te dizer por que ele não é indicado, tá bom? O primeiro exercício que muitos fazem na academia, estou aqui no meu banquinho já apoiadinho, é o desenvolvimento lateral, né? Tem vários nomes para esse exercício aqui. O desenvolvimento lateral. Quanta gente já foi na academia e viu alguém fazendo esse exercício? Murilo, tu quer me dizer que esse exercício aqui não é indicado para fazer? Pois é, eu sinto muito, mas para alguns exercícios, para algumas lesões, ele não é. A principal lesão que eu contraindico esse movimento, pelo seguinte, mas a principal lesão é a síndrome do impacto. Se você tem uma aproximação do acrômio em relação ao húmero, isso é uma via de mão dupla, tá pessoal? É de lá para cá e cá para lá, vamos brincar assim, né? Se você tem uma aproximação dessa estrutura entre o acrômio e o húmero, que embaixo vai ter o tendão do supraespinhoso, a bursa, gerar uma agressão, uma compressão, esse exercício ele não é indicado. Obviamente pelo seguinte, quando você faz a rotação externa, porque olha, eu estou parado, levantei 90 graus, já tenho uma tensão muito grande no meu supraespinhoso. O supraespinhoso, mais ou menos ali com 70 graus, ele já começa a ter uma ação muito grande. Tipo, aqui embaixo ele não tem ação nenhuma. Se eu ficar fazendo aqui rosca bíceps, ele não vai praticamente não ter tensão. Mas com 70, 80 para 90 graus, a tensão é muito grande. Então você põe muita tensão nele. E você vai pôr essa tensão, vamos fazer aqui para vocês verem, pôr essa tensão em aproximadamente 90 graus, você vai aliviando ele e você volta com toda a carga do equipamento, no caso do peso aqui em questão, de novo 90 graus. Ele sofre muita pressão. Se ele tiver íntegro, ok. Mas e se ele tiver uma síndrome de impacto? A conversa muda. Quando você faz a rotação externa, você já vai gerar todo um movimento aqui dentro, pessoal, que vai comprimir, que vai estressar mais o supraespinhoso. Porque a escápula está na mesma posição. Eu mudei um pouco o húmero, claro, mas a escápula está na mesma. Lembrando que o supraespinhoso está na escápula, certo? E que ele se insere no húmero, ok? Ele não é um músculo no braço. Acho que algumas pessoas nem sabem disso, mas enfim, é importante botar isso na nomenclatura para vocês entenderem. Então aqui você já aproxima ele. Aí você bota toda a intenção e aumenta mais ainda. As pessoas que têm síndrome de impacto geralmente vão causar no longo do tempo também um acrômio ganchoso. E esse acrômio ganchoso também vai piorar isso aqui. Então esse movimento aqui, pessoal, é extremamente contraindicado em síndrome de impacto. Pela rotação externa, pelo ângulo de 90 graus e por você fazer essa abdução, né? Não deixa de ser uma abdução, só para não deixar confuso vocês, essa abdução nesse plano. Então não vai somar. Agora, é claro, se você tem a mecânica do ombro muito bem, você fez todo um trabalho de condicionamento, não tem síndrome de impacto, esse é um potente exercício para o desenvolvimento do deltoide e de todos os músculos do ombro. Tá bom? Então, o exercício é bom, mas para essa lesão não dá certo, pessoal. Não dá. Você tem recidiva muito fácil em cima disso. Vamos então agora passar para o segundo exercício, que também é muito fácil errar. Agora eu vou me afastar um pouquinho para mostrar para vocês, tá bom? Traz esse banquinho de cena, né, pessoal? Aqui é no improviso mesmo. Esse exercício também é muito feito para vocês na academia. Acho que aqui eu consigo ficar bom, né? Esse exercício também é muito feito para vocês na academia e ele tem 2 pegadas para fazer, que é a flexão anterior ou a elevação anterior. Tanto nessa pegada, quanto nessa pegada aqui, tá? Por isso não é indicado fazer, é um exercício nocivo. Vou explicar para vocês por que nesse vetor, como eu estou fazendo aqui, ó, tá? Estou com uma leve flexão de cotovelo, tá? Você pode fazer uma flexão de joelho, tá? Mas isso é só objetivo mostrar o ombro, tá? Esse movimento aqui, certo? Esse movimento que vocês estão vendo aqui, não é indicado, ele não é indicado em pacientes que tiveram lesões na porção anterior. Olha que contraditório. Não é um exercício para fortalecer a porção anterior do ombro, o deltoide e tudo mais? Teoricamente, para ajudar nessas lesões? Pois é, sinto lhe dizer, mas depende da lesão que você tenha na porção anterior do labrum, tá? Anterior do labrum, que é a maioria das lesões, porque a maioria das lesões de labrum, elas vêm de uma luxação parcial ou total, e essa luxação vai lesionar o labrum anterior. Se você fizer a flexão nesse sentido, como eu estou fazendo aqui, depois eu posso te dar uma alternativa para isso, tá? E principalmente assim, ó, com a pegada nesse sentido, ó, com a mão para cima. Tem um monte de gente que faz, inclusive, com a polia, certo? Pega a capulia aqui e faz nesse sentido. Não se esqueça que para flexão do ombro, você tem como sinergista, como acessório também, a musculatura do bíceps. Quando você fizer nessa pegada aqui, ó, nessa pegada que você fizer isso aqui, a cabeça longa do bíceps vai tracionar mais ainda anterior esse lado.
Não quer dizer que você vai aumentar a lesão e causar um dano enorme, mas você está estressando um tecido que já está acometido, porque a alavanca é muito grande, a alavanca é da alavanca do seu braço. Eu já vou te dar uma alternativa para você mudar isso, tá? Eu poderia apresentar alternativa para todos, mas o foco do vídeo é o que não é bom fazer e em que lesão, senão vocês vão confundir tudo, ok? Então, essa alavanca muito longa, com mais a carga distal, imagina que quando ela fizesse, deixa eu pegar aqui um negócio para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo ajustar com isso. Imagina que isso é meu braço, certo? Então, estou aqui só para vocês entenderem. Esse é o meu braço. O peso está aqui. A alavanca que vai fazer é isso, certo? O peso está lá, a alavanca é essa aqui. A hora que eu pôr torque, o ponto de apoio, que é a região do deltoide, aqui assim, ele é muito pequenininho. O deltoide é esse ponto de apoio muito pequenininho. Então ele vai usar o bíceps, que o ponto é mais longo. Só que quando ele fizer carga lá, por mais que ele joga o húmero posterior, então não seria um problema, certo? Joga o húmero posterior, mas ele traciona o labro anterior, porque a cabeça longa do bíceps está fixada ali. Vocês entenderam? Talvez eu me fiz entender, né? Então essa alavanca aqui não vai dar certo. Agora, se você diminui essa alavanca, e agora eu vou dar uma alternativa para vocês, se vocês diminuem essa alavanca, então eu faço isso aqui e faço esse movimento, também tenho o bíceps como apoio, tudo igual, faço também a ativação do deltoide, também é uma flexão, é uma angulação maior, só que o que acontece? Como a alavanca ela é menor, lá dentro a tração do bíceps vai ser muito menor e a hora que eu já começo aqui o torque, ele já começa a jogar todo o húmero no sentido posterior. E não tem tanta tração do bíceps, tá? Você vai executar, você vai perceber. O bíceps está trabalhando muito menos do que se eu fizesse isso aqui, ok? Só para ficar bem claro, tá, pessoal? Então, nas lesões anteriores de labro, eu não recomendo tanto a flexão nesse sentido, tá? Você consegue variações. Existem outras várias, mas não é o foco do vídeo, tá bom? Agora vamos com uma outra lesão bastante comum, tá? Muitos dos pacientes que me procuram com lesões nos ombros para tratar, eles vêm assim, doutor, eu tenho tendinite, doutor, eu tenho síndrome do manguito, doutor, eu tenho bursite, né? Qualquer inflamação que você tenha no complexo dos tendões, obviamente numa fase aguda, vai ter uma série de ressalvas. Mas numa fase crônica, existem exercícios que podem potencializar a recidiva. Agravar mais ainda a recidiva. E aqui vai mais um exercício extremamente comum, feito na academia, feito nos estúdios de funcional, que pode exacerbar principalmente bursopatias, bursites, certo? E tendinites do manguito. Não de todo o manguito, né, pessoal? Porque, obviamente, o manguito tem movimentos muito complexos. E aqui eu vou ensinar para vocês um exercício para não fazer e uma variaçãozinha discreta dele, que já vai diminuir o risco para você ter recidivas. Porque senão também você vai perceber que você não consegue fazer nada. Pô, doutor, você me tirou o desenvolvimento lateral, me tirou a flexão anterior, o que eu vou fazer? Você está entendendo? A gente tem que criar mecanismos para distribuir a carga e não sobrecarregar a bursa ou só o tendão, tá bom? Então vamos com o exercício. Exercício quase nada realizado nas academias, né? Eu, Murilo, não sei se você sabe, eu fui proprietário de academias, de 2 academias, durante 10 anos da minha vida. Trabalhei muito sobre isso e sempre tive essa incógnita. Qual o exercício que não estraga a saúde do meu paciente? Qual o exercício que não piora o meu cliente para ele largar da academia? É sobre isso que eu tinha de dificuldade. O exercício que é contraindicado nesse exercício é a elevação lateral. Pronto, olha aqui, ó. Elevação lateral, né? Aquela leve flexãozinha no cotovelo, só para fazer de lateral para vocês, ok? Até 90 graus. Murilo de Deus, eu faço isso todo dia na academia e eu tenho bursite e tendinite. Pois é, deixa eu te dar uma variaçãozinha discreta que vai amenizar muito. Você vai fazer, em vez de fazer anterior e em vez de fazer lateral, você vai fazer no plano escapular, que é na diagonal. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Você está combinando, redistribuindo a carga, e agora eu vou explicar para vocês por que isso daqui vamos dizer assim, é mais indicado, tem melhor resultado no médio e longo prazo do que só lateral, se pensando especificamente nas bursopatias e nas tendinites do supraespinhoso. Que a maioria das tendinites são do supraespinhoso e não do manguito como um todo. Quando você faz a abdução, pessoal, como eu falei, esse movimento todo de abdução, mesmo que você faça o cotovelo flexionado, é que assim, a maior angulação dele vai estar na carga do supraespinhoso, da mesma situação que eu dei exemplo anterior do desenvolvimento, tá? Como você faz um movimento puro, a carga é isolada para ele. Se você tiver ruptura parcial dele, vai entrar em injúria tecidual. Injúria quer dizer machucar, para vocês entenderem, né? Vai entrar em injúria tecidual. Você pode tanto romper mais fibras, ou como você pode estressar as fibras existentes e fortalecer elas. Mas é um jogo de risco, certo? Ah, eu tenho 50% de ruptura do supraespinhoso. Não tem condições, meu amigo. Não tem condições. Não faça isso. Vai te machucar.
Entendeu? Agora, se você faz no plano diagonal, como eu falei, o plano escapular, um pouco mais na diagonal, quando você está com a mão aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, assim acho que vai dar mais certo. Assim. Aqui, acho que vai dar mais certo aqui, pronto. Quando você está aqui, esse movimento aqui, ó, esse movimento de rotação interna e o movimento de rotação externa, por causa do peso que está aqui, a alavanca, o ponto da carga está aqui, esse movimento aqui e aqui, ele faz uma ativação do redondo menor, do infraespinhoso, ele redistribui a carga. Ele traz todo um trabalho da musculatura posterior da escápula também, porque você não deixou a escápula na posição lateral e sim um pouco mais anterior. Então, toda essa mudança tridimensional vai distribuir a carga. Então, se você está com uma ruptura parcial do supraespinhoso ou uma tendinite supraespinhoso, a recidiva aqui é menor, tá bom? Você tem uma chance menor. É uma mudança sutil, tá bom? Muito sutil. Agora, para a laburossopatia, eu falei, aqui 100% contraindicado, aqui você tem uma contraindicação relativa, você vai ter que monitorar se a sua sintomatologia se exacerba ou não, tá bom? Conseguiu entender mais ou menos os 3 exercícios? Agora vamos para um ponto mais importante. Eu vou sentar pertinho de vocês aí para falar com vocês mais no olho a olho. É importante você entender, meu amigo, minha amiga, que esses são os exercícios que são contraindicados de forma absoluta ou relativa para algumas lesões. Existem vários outros tipos de lesões, existem várias outras considerações e existe uma gama imensa de exercícios que são ótimos para você fazer. Mas antes de você sair que nem um louco fazendo exercício físico em videozinho visto na internet, até mesmo nos meus vídeos, que eu faço isso para ajudar, mas eu sei que não é bem por aí só o caminho, você tem que passar por 5 passos. 5 simples, básicos passos para toda lesão. Atenção nessa parte do vídeo. Volto a falar, o vídeo é totalmente diferente. Compartilhe o vídeo, curte para eu saber se você gostou, se te ajudou. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu não deveria pedir isso, mas eu acho importante vocês acordarem. Eu estou fazendo isso de graça para ajudar vocês. Foi minha missão lá em 2010, quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, tendo aí 2 academias para tocar. Eu falei, eu preciso trazer algo para a população, para eles saberem como se virar com as lesões e parar de ter esse tipo de recidiva. 5 passos. O primeiro passo é você identificar a real causa da dor que você sente no ombro. Repito, você pode ter um trauma e ele ser o motivo da dor, e esses exercícios variados vão ajudar horrores e vários outros que eu vou passar para vocês. Agora, e se você tiver dor no ombro e não necessariamente essa for a causa da sua dor no ombro? Você tem que ter uma causa para essa dor no ombro. Então, achar a causa, a localizar o que causa alterações mecânicas no ombro, seja no tônus do trapézio, seja no tônus do trapézio, no tônus do deltoide, seja na posição da escápula, na posição do tórax, da cintura escapular, da inervação cervical e até mesmo do crânio. Localizar a causa. Segundo, localizar os agravantes. Vou dar aqui um agravante absurdo para vocês entenderem. Se você tem obesidade, você tem hipotiroidismo, que é um fator muito comum. Você tem hipotireoidismo. Talvez você não saiba, mas a inervação da tireoide é cervical média, C4, C5, que é a mesma inervação do infraespinhoso. E aí você pode ter uma alteração da tensão do tônus do infraespinhoso no controle da mecânica do ombro, e o seu problema não é no ombro, é na tireoide. E aí você precisa tratar a tireoide antes, e o jeito certo e não com remédio. Tratar os agravantes, são inúmeros que agravam a sua lesão. Terceiro ponto, talvez um dos pontos mais importantes aqui. Você tratou a causa, tratou os agravantes, identificar as sequelas funcionais. Por exemplo, vamos com o exemplo da tireoide. Você tratou a tireoide, uma das sequelas funcionais que pode ficar é o bloqueio na inervação dela. E esse bloqueio diminui a tensão e o tônus para o membro superior. Gente, eu estou pegando uma questão bem bizarra, que é a tireoide. Eu poderia conectar com qualquer outra coisa que você tivesse de problema. Eu estou abrindo os seus olhos para uma coisa diferente que você nunca viu, tá? Então você tem que tratar a tireoide, se ela for a causa, por exemplo, tratar os agravantes que tiverem, todos eles, qualquer outro que seja, e tratar a sequela na cervical. Agora, você pode ter sequelas estruturais, então esse é o 4º passo. Por exemplo, você já pode ter o acrômio ganchoso. Isso é uma sequela estrutural. Você não corrige uma sequela estrutural, você adapta ela, você cria um mecanismo melhor para ela poder viver com você. Tá? Você tem uma hernia de disco na cervical, é uma sequela estrutural, só que você não corrige ela, você ameniza ela, você adapta ela, você cria mecanismos para o seu corpo conviver com ela. Entendeu mais ou menos? 5º e último passo, recuperação da cinemática do movimento. Então vamos dar um exemplo inteiro para vocês entenderem. Vamos supor
que a minha causa primária de dor no ombro seja uma obturação de amálgama. Uma obturação, um dente de amálgama. Olha como eu cheguei no nível bem longe para vocês. Essa é a minha causa, esse é o meu problema. Eu tirando a obturação de amálgama, todo o controle do trapézio, por exemplo, vai melhorar, que vai diminuir a síndrome do impacto. Agora, o agravante, que é o chumbo e o mercúrio de amálgama, causou uma disfunção na minha tireoide, na conversão de T4 em T3. E aí eu desintoxicando esse chumbo e mercúrio, normalizo essa tireoide. Aí eu vou tratar as sequelas, eu estou seguindo, ó, causa, agravante, aí eu vou tratar as sequelas funcionais, que vão estar no crânio, por causa do dente, dependendo de onde for esse dente, né? No crânio, na cervical e no mínimo na torácica alta. É o mínimo, ali é o mínimo que um dente vai gerar de dano. Pode gerar dano até na lombar, ok? E na cervical média por causa da tireoide, vocês já entenderam o contexto, né? E aí eu vou quantificar que danos estruturais ficaram. Ah, realmente o cara desenvolveu uma hérnia cervical baixa ali, C7T1. Estou dando um exemplo. A gente adapta, cria uma mobilidade, uma funcionalidade para adaptar, para não gerar dor, para não gerar compressão neurológica. E aí, por último, recuperar o movimento dele do ombro, devolver função para esse ombro, com atividade, com exercícios, que eu acabei de passar para vocês. Tá bom? Esse passo a passo, gente, para você fazer o diagnóstico da causa, das sequelas, dos agravantes e bibibababó, tá tudo dentro do nosso mini curso para ombro, que você consegue fazer em uma semana com 24 aulas. Assim, nem leva uma semana, né? Se a pessoa for caprichada, leva uns 3 dias. Mas, no máximo uma semana, você faz todo esse check-up que eu falei, localiza a causa da sua dor no ombro, trata em casa, tudo com dica prática. Tá tudo no nosso mini curso. E ainda de quebra, você ganha junto no mini curso um e-book com todos os exercícios de ombro que eu recomendo para uma série de lesões. Tudo com foto, com texto, com áudio, com vídeo, explicadinho, tudo bonitinho. E para aqueles que são membros dessa turma, vamos dizer assim, do mini curso de ombro, eu vou gravar um vídeo, tá, para tirar dúvidas. Ou, que é o que eu estou planejando, né? Talvez se você tenha visto esse vídeo você já passou dessa fase. Eu estou planejando fazer uma aula para tirar essas dúvidas ao vivo das pessoas. Mas, independente disso, você vai ter acesso a um tira-dúvidas. Seja na plataforma da Eduz, lá onde a gente fez, né? No Nutro da Eduz, seja dúvidas que você tenha, você pode mandar no meu Instagram, você pode mandar na caixinha do Instagram, você pode mandar aqui nos comentários. O que eu quero que vocês entendam é que não sai por aí fazendo exercício à toa. Procura a causa, procura os agravantes, trata a raiz do problema, não se conforma com menos do que a cura absoluta da sua dor no ombro, tá bom? E se você tem lesões estruturais no ombro, como eu falei antes, Rio, Sex e Bancárdio, também estão dentro do mini curso tudo o que você precisa saber, tá bom? O link vai estar aqui embaixo, clica lá, vai para uma página, ela vai explicar muito mais sobre o mini curso para vocês. E se você só quer o e-book, também tem um e-book separado, mas eu acho que você deveria pensar melhor em cuidar um pouco mais da sua saúde. Espero que esse vídeo, um pouquinho mais longo do que a maioria dos vídeos do canal, tenha te dado uma luz imensa sobre como resolver e o que não fazer nas lesões de ombro. Eu fico por aqui, um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.